E aí, pessoas, eu sou a Helena e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Se um Viajante numa Noite de Inverno, de Ítalo Calvino. Então, eu já tinha lido um livro de Calvino, que na verdade é um conto, que é o Visconde Partido ao Meio, e eu lembro de ter gostado, mas de ter algumas ressalvas. Eu lembro de não ter achado tão engraçado quanto eu achava que ia ser, porque me venderam como um conto um pouquinho mais de comédia e tal. Mas foi uma leitura interessante, eu lembro disso. Faz muitos anos que eu li o livro todo. Eu realmente não lembro porque não deixou uma marca muito forte em mim. Mas quando eu ouvi falar desse livro aqui, eu fiquei bem curiosa para ler, porque eu sabia que tinha uma estrutura diferenciada de alguma forma, e eu sabia que ia falar sobre leitura também, então eu fiquei bem curiosa para ler, como leitora ávida que sou. E aí eu decidi que esse ano seria o ano de ler esse livro. Eu fiquei tão decepcionada com essa leitura, foi tão complicado pra mim a minha história com essa leitura, porque eu comecei amando o livro, amando, inclusive amando assim o jeito do narrador e tal, como o narrador brincava um pouquinho e né, fazia umas coisinhas assim. E a metalinguagem do texto, para quem não sabe o que é metalinguagem é quando o texto referencia ele mesmo, fala sobre ele mesmo. Eu gosto muito da metalinguagem, pode ser uma forma bem interessante do texto não necessariamente se autocriticar, mas de fazer algumas observações, trazer um certo humor, principalmente quando a metalinguagem é mais sarcástica, assim. Eu gosto de metalinguagem, mas eu acho que você tem que usar ela com parcimônia e da forma mais interessante possível, porque senão fica chato. Então, no início aqui do livro, no primeiro terço do livro, tava super interessante pra minha leitura, assim. Ele começa aqui, o primeiro capítulo, o capítulo 1, ele começa falando, porque o livro é escrito em segunda pessoa, do singular, então ele começa falando de você, leitor. E aí você fica, ele tá falando de mim mesmo? Ou é algum personagem aqui? Então você já começa assim com essas 150 perguntas na sua cabeça, que eu gosto muito quando isso acontece no livro. Ele vai falando como o leitor lê, como ele prefere ler. Depois você vai entendendo que o leitor não é você, é um personagem do próprio livro em si. E aí ele vai falando sobre livros e tal. É bem legal, eu gostei bastante. E aí no segundo capítulo, que na verdade ele não chama de capítulo, né? Ele chama pelo nome da história, que é Se um Viajante numa Noite de Inverno, você começa a ler alguma coisa completamente diferente. E aí você vê que é uma história sobre um cara que tá numa estação de trem e ele precisa entregar uma mala para alguém, mas ele chegou atrasado e a pessoa a quem ele ia entregar essa mala não tá lá e provavelmente não vai mais aparecer. Então você fica se perguntando, nossa, quem é esse cara? Por que ele tem que entregar essa mala? Ele faz parte de alguma organização criminosa? Ou ele tá sendo coagido? O que será que acontece? E aí, no final desse capítulo, tem um boom assim de, ai meu Deus, é isso daqui que é a história. E aí você fica empolgado pra saber mais sobre a história. E aí você chega no capítulo 3, que na verdade fica como capítulo 2, que volta e continua a história do leitor que a gente viu no início do livro. E aí é que a gente entende que a gente estava lendo a história que o leitor estava lendo. Só que aí essa história o leitor não consegue continuar a ler porque o livro tá com um erro de impressão. Então quando ele vira a página, ele vê que tá em branco, e aí quando vai em outras páginas aparecem nomes que não tem nada a ver com a história que ele estava lendo ali. E aí ele vai na livraria que ele comprou para pegar o outro exemplar, só que aí ele acaba pegando um exemplar de outro livro, que na verdade é o livro que foi misturado com o livro que ele estava lendo, e aí ele conhece uma leitora ali também, e aí eles começam a conversar sobre esse erro e tal. Então o livro todo aqui basicamente vai ser esse leitor tentando continuar a leitura, só que ele só consegue ler os primeiros capítulos de cada leitura. Acontece bastante coisa aqui, tá? Muita coisa. O livro é pequeno, mas acontece muita coisa. E, assim, eu acho que o conceito em si é super interessante, do leitor indo atrás das leituras, tentando terminar aquela leitura pra ter aquela experiência. Você como leitor ávido, você fica muito empolgado com isso. Como é um capítulo sobre o leitor, aí o outro capítulo é alguma história que ele tá lendo, aí o leitor, outra história, o leitor, outra história. Tem uma quebra ali que é muito frustrante. No início eu fiquei incomodada porque, poxa, eu queria continuar lendo uma ou outra história, é muito chato essa quebra, mas ao mesmo tempo eu entendi que essa era a ideia, criar essa frustração, então eu fiquei, é interessante isso daqui. Eu também entendi rapidamente que através das histórias que parecem que não tem nada a ver, ele tá contando a história do leitor também, ele tá fazendo algum tipo de análise, tá trazendo alguma mensagem ali. O meu problema é que depois de um tempo, isso
acaba ficando repetitivo, fica enfadonho esses cortes no meio da história. É engraçado porque eu não vi ninguém falando sobre isso e talvez eu esteja sendo chata demais em relação a isso. Mas eu realmente não gosto da representação feminina que tem nesse livro. Eu sei que quando a gente... Quer dizer, não é obrigado, né? Você pode fazer isso se você quiser. E é uma coisa que eu tento fazer, né? Fazer o recorte social, entender que aquele livro foi escrito em uma época específica, por uma pessoa parte de um grupo específico. Então vai ter, né, as suas particularidades, o livro. Então, assim, eu não vou esperar... Eu não vou ler um livro de 1800 esperando um livro de 1800 escrito por um homem branco esperando um livro feminista antirracista, e eu não vou. E eu acho que algumas coisas incomodam, a gente tem que pontuar, né? Até mesmo pra gente ter consciência de que aquelas coisas estão no texto. Mas ao mesmo tempo dá pra gente, né, refletir assim, sobre o texto, para além dessas coisas. Mas eu acho que tudo tem um limite. E pra mim esse livro daqui chegou e avançou o limite, porque claramente, eu não sei, eu senti que, eu não sei porque eu não sei nada de Italo Calvino como pessoa, mas ele pareceu realmente uma pessoa que tinha algo muito contra o feminismo, porque a representação que ele traz aqui das feministas é bem chata. A forma como ele analisa a leitora, né, que o leitor conhece na livraria, que acaba virando o par romântico dele. Depois ele nos revela, né, que o livro na verdade é um romance, não exatamente, mas ele diz que é, né, pra entrar numa conformidade ali, pra trazer uma liga no texto. Eu não gosto de como ela é analisada, porque o livro todo, ele é pelo ponto de vista do leitor, não é o leitor que narra, mas a gente tá acompanhando os pensamentos dele e tal. E quando chega uma parte que o livro diz, não, peraí, esse livro aqui, né, tá sendo pelo ponto de vista masculino e tudo e tal, porque a gente tinha que escolher um ou outro, mas vamos trazer você, leitora, para frente, vamos falar sobre você e tal. Aí eu fiquei, que legal, né, ele se tocou que a visão tá bem masculina da história, é legal. Assim, se ele continuasse, ok, mas eu fiquei surpresa, eu fiquei, ok, vamos lá ver no que vai dar isso daqui. E foi horrível, assim, eu detestei, porque na verdade ele vai falar sobre ela no momento em que o leitor tá tentando conhecer mais ela ao analisar a casa dela. E aí você pode até dizer que, não, olha, ele disse que ia trazer ela pra frente, mas, e mesmo que ele esteja falando diretamente com a leitora, na verdade ele ainda assim tá trazendo o ponto de vista do leitor sobre ela. Beleza, mas aí essa troca de leitor pra leitora, por que que foi feito? Se não ia realmente mudar nada na questão da forma como é narrado e analisado as coisas. Eu não compreendo por que que você iria trocar o gênero da narração se vai continuar a mesma coisa. Então, pra mim, pareceria desnecessário. Aí você pode dizer que é isso, que na verdade ele não tá trazendo a coisa com o ponto de vista dela ou com um ponto de vista mais imparcial. Só que acaba ficando uma coisa realmente chata, porque é uma visão da mulher que sabe o tropozinho de Manic Pixie Dream Girl, eu acho que é esse o nome, né? Que são aquelas mulheres super independentes, super legais, super sociáveis, ou às vezes um pouco misteriosas, né? Super descoladas. E aí um cara que é o completo oposto se apaixona por elas e aí tem que lutar pra conseguir a atenção delas. E elas... Que na verdade é meio que uma forma de... Por mais que seja muito usado em comédias românticas, né? Ou filmes mais engraçadinhos que é pra trazer um romance, é uma forma levemente, assim, de... não tão leve assim também, de vilanizar a mulher, né? De fazer a mulher de chata, que não entende o cara, que trata o cara mal. E eu não tenho muita paciência pra isso. Eu não tô dizendo que mulheres não podem ser assim, claro, existe gente ruim em todo grupo social, mas é um estilo que eu não tenho muita paciência. E aí é basicamente isso nesse livro aqui, é uma pixie girl, sabe? E eu fico... E muitas vezes ele chega e fala... Ai, nossa, eu fui todo interessado pra ela e ela não demonstrou tanto interesse. E eu, talvez ela não esteja interessada, ou talvez ela só queira ser tua amiga, ou talvez ela só queira falar sobre o livro. É completamente possível, tipo... Então, a minha sensação era essa, sabe? Que o leitor tava colocando muita expectativa em cima dela
e a gente não tem um ponto de vista dela pra saber o que é que ela tá achando. Então fica um pouquinho chato. E aí quando chega essa parte que era pra trazer mais ela pra frente e talvez trazer o ponto de vista dela, mas que acaba não sendo o ponto de vista dela, fica ainda mais chato, porque eu sinto que ela foi julgada por literalmente qualquer coisa dentro da casa dela. E eu fico, velho, às vezes isso... E eu entendo que é uma coisa... é um livro, ele tá trazendo através da escrita aquela coisa de analisar as coisas pequenas e trazer significado e tentar achar o que aquilo diz sobre a pessoa, como cada objeto seu diz uma coisa sobre você. Eu gosto disso, é interessante, eu só não gosto disso aqui. Ele tira umas conclusões, assim, completamente esdrúxulas, que eu fiquei... De onde tu tirou isso? Da tua cabeça, só se for. Isso não teria me incomodado tanto e talvez eu até tivesse gostado mais do livro, mesmo ele tendo essa visão péssima da mulher, porque seria aquele tipo de coisa, é a visão do personagem, não necessariamente o autor pensa isso, ou tá dizendo isso de mulheres de forma geral. Só que, pra essa história realmente funcionar, a gente tem que ter uma certa conexão com o leitor, porque a gente tem que estar junto com ele, tentando chegar ali no final de cada história, e a gente tem que estar junto para passar por essas coisas, e até mesmo para torcer por ele, para que as coisas aconteçam. Então, e não funciona, porque eu acabei achando ele muito chato. Não tem uma mulher legal aqui nesse livro. São poucas mulheres que aparecem, e acho que aparece que, na verdade, eu acho que só tem duas mulheres, que é a leitora e a irmã da leitora. E as duas são colocadas ali de uma forma como duas chatas, em muitos sentidos. Eu fiquei bem irritada porque tem uma hora no texto que eu não posso dizer muito, porque senão eu vou ter que explicar literalmente o livro todo aqui. Como eu falei, é muita coisa que acontece nesse livro. Mas tem uma parte que ele basicamente tira uma ondinha assim na metalinguagem dele, dizendo: alguns podem reclamar que todas as mulheres que eu coloco no livro é pra eu ter relações sexuais com elas, ou pra... Qual foi a outra coisa que ele disse? Não lembro. Ele: mas eu vou fazer assim mesmo. Eu fiquei de cara, eu fiquei, então tu tá consciente que isso é super irritante pra uma mulher de ler, e mesmo assim tu faz, e depois tu tira onda da minha cara. Não. Eu gosto quando o livro tira onda da minha cara às vezes, quando a arte de forma geral tira onda da minha cara às vezes, mas de forma que seja possível a gente rir de si mesmo. E também tem uma coisa aqui que me incomodou bastante. Tem algumas coisas assim que você vê, que você entende que é o racismo mais estrutural da época mesmo. Pessoas diziam as coisas desse jeito, então meio que todo mundo acabava dizendo, sem saber que aquilo dali poderia ofender. Mas às vezes ele tem formas de falar de pessoas não brancas ou pessoas de algumas etnias de uma forma que eu fico... Em uma parte que o livro todo não tinha nada erótico. E aí do nada tem uma das histórias, é uma história erótica, e essa história se passa no Japão. Eu não sei nada de Italo Calvino como pessoa, tá? Então eu não tô acusando ele de nada. Mas eu achei deveras interessante e talvez preocupante o fato da única história que se passa no Japão, e a única história que se passa, na verdade, em algum local asiático, né? Ser essa história erótica. E é uma história erótica que traz traços incestuosos, tá? E também aquela palavrinha com P que você não pode falar em nenhuma das redes para o seu vídeo não acabar no shadow ban. A palavrinha com P não é muito certo, porque a gente não tem confirmação da idade de ninguém, mas a gente sabe que umas pessoas ali são adultas e uma personagem é descrita com trejeitos infantis, para logo depois o cara da história deixar claro que tu sente atração por ela e que tá talvez meio apaixonadinho por ela. Eu não sei nem se eu preciso explanar mais porque que isso me incomodou um pouco aqui. Eu também não curti muito quando ele chega e traz as histórias mais pra parte da América Latina. E o livro também ele vai ficando cada vez mais absurdista, assim, e eu entendo que é a ideia dele, só que ao mesmo tempo não... vai ficando megalomaníaco demais, sabe, pra mim, e eu não acho... Pra mim, não se encaixa muito. Eu entendo que ele tava tentando trazer algumas reflexões sobre leitura, sobre literatura e texto e tal, mas acaba ficando enfadonho, também porque, ao mesmo tempo que muitas vezes ele claramente duvida da inteligência do leitor pra pegar o que ele tá passando, porque muitas vezes, na metalinguagem, o texto acaba
deixando claro a mensagem que ele está tentando passar e ele repete de novo a mensagem caso você não tenha entendido, e isso me irrita profundamente. Mas aí ao mesmo tempo ele traz coisas ou conceitos mais complexos e umas coisas quase filosóficas aqui no meio, e aí eu fico, bom, eu gostaria que você se decidisse. Ou você acha que o seu leitor tem capacidade de ler algo assim, ou você não acha. Me incomodou, e talvez seja porque o livro realmente não tenha sido pra mim. Eu sei que tem muita gente que gosta, que acha lindo e que acha interessantíssimo destrinchar o livro, mas pra mim não funcionou. E no final das contas, essa coisa da estrutura que é completamente diferente, que no início me parecia tão interessante, acabou ficando repetitivo, enfadonho e não trouxe nada de novo pra mim. Infelizmente, eu realmente achei que eu ia gostar muito. No início desse livro eu fiquei, nossa, eu acho que tem uma possibilidade de ser um favorito. E aí, pouco tempo depois eu percebi que, não, talvez seja um livro mais ok pra mim. E aí depois eu acabei não tendo mais paciência pro livro. Então, enfim, foi uma decepção esse livro daqui. Eu não vejo tanta gente falando sobre ele, mas quem eu vejo falando gostou, então eu me sinto um pouco sozinha. É isso. Nossa, eu falei muito, né, nesse vídeo.